dizer que seja bem um guia prático para quem está começando a cuidar de plantas. É porque tem tanta informação errada nessa internet sobre como cuidar de plantas que eu resolvi fazer esse canal. Eu sou a Aline Japur, eu sou estudante de paisagismo, eu tô aqui inaugurando o meu canal, até arrumei o cenáriozinho aqui para ficar bonitinho desde o começo. Eu quero passar dicas pontuais que resolvem os problemas das plantas e que vocês não precisam ficar queimando os neurônios para conseguir fazer a coisa funcionar. Como cuidar de plantas? É muito mais fácil as plantas de vocês irem de arrasta se vocês pecarem pelo excesso do que pela falta, tá? Então, assim, é mais fácil dar errado na planta se eu colocar excesso de água do que eu esquecer de regar as coitadas. É mais fácil elas irem de arrasta se eu der muito adubo do que se eu esquecer de adubar. Tem 4 coisas principais que vocês precisam saber quando vocês começam a cuidar de plantas: adubação, a luz, substrato e a rega, a água, tá? São só essas 4 coisas que vocês precisam saber a respeito da planta quando vocês compram essa planta. Primeiro, vamos falar sobre a rega. A rega, ela não tem muito mistério. Tem gente que adora regar para mais, tem gente que adora regar para menos. Então, vocês vão ter um macetezinho clássico, que é o teste do palito. Vamos supor que eu tenho um palito de churrasco aqui, tá? E aí eu quero ver se a minha planta tá pronta para ser regada. Eu vou enfiar esse palitinho de churrasco lá até o fundo do vaso. E aí, quando ele sair seco, ó, saiu seca a minha caneta. Tá na hora de regar o meu antúrio, tá? Esse é um macete que funciona para todas as plantas. Não tem galho, tá? Tem planta que vocês vão notar que o substrato vai secar mais rápido e tem plantas que vocês vão notar que vai demorar mais tempo para secar. Isso aí vocês vão pegando o jeito com o tempo, tá? Mas essa regra do palito é fundamental quando a gente está começando a cuidar de plantas, tá? Secou o substrato, tu rega. Se ele tá levemente úmido ainda, tu não rega. A rega, ela é fundamental para hidratar a planta, para dar nutrientes para a planta. Então, é fundamental que vocês entendam o período de rega das plantas de vocês. Vocês vão notando quais precisam de mais água e quais precisam de menos água. Os vasos precisam ter furinhos embaixo, ó. Todos os vasos... Ai, caiu terra aqui. Todos os vasos precisam ter furinho embaixo. Se vocês comprarem algum vaso que não tem furo, ele se chama cachepô. E aí a utilidade desse cachepô é só decoração. No caso, eu simulei o cachepô com o meu cestinho aqui, né? Para esconder o vaso, eu usei o cestinho. Mas, igual, eu rego bastante a planta, a água sai por baixo, o excesso tem que sair, tá, pessoal? Essa história de regar a planta e deixar a água em excesso acumulada aqui vai apodrecer a raiz dela. Então, tem que ter furinho no vaso. Segundo item importante sobre as plantas, substrato. Para as plantas, a gente precisa que o substrato seja molinho, que seja uma terra aerada. Ela não pode ser uma terra densa e apertada. Por quê? As raízes, para crescerem, para enraizarem, elas precisam de espaço, elas precisam ter como entrar na terra para poder crescer. Então, essas terras que são mais densas e difíceis de ter espaço para as raízes entrar, acabam dificultando o crescimento das raízes e, consequentemente, o crescimento das plantas, a nutrição delas e por aí vai. Não existe terra ruim. Tem um professor meu que está o tempo inteiro na aula falando isso. Não existe substrato ruim. O que existe é um substrato que precisa ser tratado para ser usado. Mas toda terra que a gente tiver, a gente pode ajeitar e tornar ela adequada para as nossas plantas. Eu acabo comprando substrato pronto para a jardinagem, que é aquela terra bem preta que todo mundo conhece para colocar nos vasos, tá? Só que o que acontece? Aquela terra bem preta, com o tempo, ela acaba empedrando também. Então, a gente precisa colocar outros complementos de substrato junto nessa terra mineral, tá? Para impedir que ela empedre. Perlita,
casca de arroz carbonizada. Se não tiver dinheiro para perlita, a gente pode substituir ela por areia grossa ou média. A fina não é ideal. O que mais que a gente pode usar? Casca de pinos, folha seca, tudo isso que a gente vai misturando na terra vai deixando o solo mais drenável, né? Mais rico em matéria orgânica, mas também deixando com esses espaços que as raízes precisam para crescer e se desenvolver. Então, bora lá para a receitinha de substrato. Uma medida de terra mineral ou substrato, uma medida de casca de arroz carbonizada, uma medida de perlita e meia medida de vermiculita. O próximo item da nossa listinha, o terceiro item, é sobre a luz, tá? E aqui existe uma confusão absurda sobre o que é a luz ideal para as plantas. E eu vou te explicar de uma maneira bem simples. Vocês vão pesquisar se a planta é de sombra, meia sombra ou de sol pleno. A planta de sombra, ela é de sombra. Não tem muito mistério sobre isso, mas o que acontece? A planta, ela gosta dessa luz. Vocês podem ver que tá bem iluminado aqui onde eu tô. O sol nasce aqui da manhã, mas agora é de tarde. Então aqui só tem luz entrando. Que é esses lugares que a gente abre o apartamento e diz, meu Deus, que iluminado que tá aqui. É essa luz natural que a planta gosta, tá? Então a planta de sombra, ela gosta de lugares assim. A planta de meia sombra já é aquela planta que ela tolera um solzinho do começo da manhã. E eu não posso nem te dizer, por exemplo, o sol das 8 horas da manhã. Porque o Brasil é tão grande, gente, que 8 horas da manhã é um sol aqui no sul, 8 horas da manhã é outro sol lá em Fortaleza. Meia sombra, ela gosta do solzinho do começo da manhã, que não tem erro, tá? Não é só a iluminação que as plantas de sombra precisavam. Agora elas precisam de um pouquinho de sol direto nela, é aquela sol, banhozinho de sol, tá? Não sei se tá dando pra entender, quero que vocês me perguntem aí nos comentários que eu vou respondendo e conversando com vocês, tá? Já a terceira planta, quanto à luz, é o sol de pleno sol, tá? Como o próprio nome diz, ela já tolera maiores radiações solares, ela aguenta ficar exposta diretamente ao sol. Pensando nessa questão aí do pecar pro menos do que pro mais, né? Se eu pegar uma planta de sombra e colocar lá no sol, ela não vai tolerar, tá? Se eu colocar uma planta de sol pleno na sombra, ela vai se adaptar, tá? O que vai acontecer? Muitas vezes, se a planta ela gera flores, vamos supor, e eu colocar ela lá na sombra, talvez ela não dê flores, tá? Mas ela vai seguir viva, ela vai se adaptar, ela vai conseguir, ela só não vai dar flores, né? Enquanto o contrário não acontece. Se eu pegar uma planta de sombra e colocar ela no sol, a coitada vai de arrasta, não tem como aguentar. Também, quando a gente compra essas plantas em mercados grandes, né? Aqui em Santa Maria, eu dependo muito de comprar no Carrefour as plantas, né? Socorro! Mas eu consigo fazer as coitadas sobreviverem como? Como elas estão em lugares que é tudo fechado, não tem uma janela para as coitadas, né? Elas não têm luz. O que eu faço? Vamos supor que eu tenho aqui uma planta de sol pleno. Não é, tá, gente? Isso aqui é uma miniatura, ele não é de sol pleno. E aí, o que acontece? Se eu tenho essa planta de sol pleno e comprei para minha casa, mas como eu comprei ela no Carrefour, ela não estava em ambiente de sol pleno, então eu preciso fazer a adaptação. Primeiro eu vou colocar ela em um ambiente de sombra, depois na meia sombra e só depois eu vou levar ela para o sol pleno, porque senão ela também corre risco de torrar, porque por mais que ela fosse planta de sol pleno, ela não estava ambientada ao sol pleno. Então, quando vocês comprarem uma planta em casa, precisa fazer essa adaptação antes de colocar ela no sol pleno. Também tem que ver se a planta e o lugar que vocês escolheram para ela são adequados, né? Tem que dar um match entre os dois. E agora o nosso último item, a adubação. Eu deixei ele por último porque ele é o mais complexo
dos 4 itens. É muito natural. O que eu mais vejo de dica errada na internet, que eu fico furiosa, é sobre adubação. Tá? Então a gente vai ter um papo sério aqui sobre adubar essas plantas de vocês sem fazer muita coisa errada. Então vamos lá. Ó, a adubação. O que eu quero que vocês pensem? Existe uma regra geral para as plantas que é mais ou menos como uma regra geral para a gente que é ser humano. O que acontece? A planta precisa de macro e micronutrientes, que eu vou colocar aqui na edição, tá? Porque é um monte de elementos químicos para vocês verem. Então aproveite e já tira o print enquanto tá tudo aí na tela para vocês saberem quais são os macros e micronutrientes que todas as plantas precisam. Tirou o print? Bora lá então. Agora, fazendo um paralelo com a nossa alimentação humana. Seres humanos, num geral, precisam se alimentar com proteínas, com legumes, verduras, frutas, carboidratos e muita água. Isso é o ideal, que a gente se alimente para ter uma vida saudável, uma alimentação saudável e suprir todas as necessidades de nutrientes e vitaminas que o nosso corpo humano precisa, né? Enquanto a gente tem isso como seres humanos, as plantas precisam de macro e micronutrientes para viverem saudáveis e hidratadas. Aí tu pode me dizer, ai Aline, mas eu tenho um tio que ele vive de comer carne e cerveja todo dia, não come fruta, não come salada e tá vivo. Aí eu te pergunto, até quando? Então, gente, não adianta ficar adubando a planta só com NPK. NPK é o adubo mais comum que existe, que eu vejo todo mundo usando desesperadamente das plantas, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Eles são macronutrientes, mas notem que é como se eu só comesse carne. Todos os outros nutrientes que a planta precisa eu não tô dando para ela. E a planta vai viver? Vai, mas até quando? Deu para entender aí o linkzinho que eu tentei fazer? Eu, Aline, tá? Recomendo que vocês usem apenas produtos, que vocês olhem o produto e tenha toda a descrição na embalagem de quais macro e micronutrientes que esse produto tem. Usar adubação só com NPK não é suficiente. Vocês têm que buscar adubos que tenham o máximo de nutrientes possíveis que as plantas precisam. Assim, quando vocês comprarem um produto para adubação, basicamente é isso, pessoal. Tentem ver quais macro e quais micronutrientes que tem, tá? E como esse produto deve ser usado. Todas as fábricas, todos os produtos que são regulamentados e seguros para uso, eles têm a indicação de uso, de validade e o período que vocês têm que usar nas plantas de vocês. Leiam os rótulos, sigam as orientações das fábricas, das empresas, que não tem erro. Tá, gente? Eu tentei fazer assim, um resumão, juntar num vídeo só as informações que vocês precisam para como começar a cuidar de plantas de uma forma saudável, sem neura e sem informações erradas. Essas dicas que vocês veem na internet, que é para botar cerveja na planta, gente, olha, cerveja já é uma coisa que é feita para ser humano e já não é saudável para ser humano. Por que raios deveríamos usar nas plantas? Então vamos fazer um resumão. Rega, vocês têm que saber regar as plantinhas de vocês usando aquele palitinho de churrasco. O segundo é o substrato, que ele deve ser rico em matéria orgânica, ele tem que ser aerado e drenável. Usem vasos com furinhos, pelo amor de Santo Cristo. O terceiro é a luz, sendo que a planta pode ser de sombra, meia sombra ou só pleno. E a adubação, que é cuidar sempre, a orientação do fabricante e cuidar se existem macro e micronutrientes para as plantas de vocês. Eu tô começando agora o canal, dá uma curtidinha aí no vídeo, se inscreve e me ajuda a levar adiante a palavra das plantas e da jardinagem sem neura. Chega de ser serial killer de planta.